Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade à tradução dirigida pela sintaxe. Nós vamos aqui diferenciar o que são atributos herdados de atributos sintetizados, também diferenciar definições dirigidas pela sintaxe L atribuídas de S atribuídas e os esquemas de tradução pós-fixados ou com ações dentro das produções. E por fim nós vamos relacionar cada um desses tipos de definição e esquema de tradução dirigido pela sintaxe com os algoritmos de análise sintática que nós conhecemos. Bom, só relembrando, aqui nós temos uma definição dirigida pela sintaxe que faz a verificação de uma expressão aritmética com números e converte para a notação pós-fixa. Do lado esquerdo as produções da gramática e do lado direito aqui as regras semânticas com os seus atributos que vão guardando as informações. E aqui nós temos um esquema de tradução que faz a mesma função. Do lado esquerdo, as produções da gramática. Esse esquema de tradução é um esquema de tradução em que todas as ações aparecem no final, mas a gente pode ter essas ações no meio da produção também. Lembrando que aqui essas ações são pequenos trechos de código que nós podemos colocar para ser executados quando aquele nó da árvore é processado. Muito bem, quando nós criamos tanto uma definição dirigida pela sintaxe quanto um esquema de tradução dirigido pela sintaxe, nós podemos ter dois tipos de atributo. O primeiro são os atributos sintetizados. O que são atributos sintetizados? São os atributos que eu vou calcular para um elemento com base nos atributos dos filhos daquele nó. Então nós temos lá um não terminal, que é um nó da árvore. Aí nós vamos derivar aquele não terminal pela sua produção correspondente e a partir dos atributos dos filhos desse não terminal, dos elementos filhos ali na árvore, nós vamos calcular o valor do atributo no elemento pai. Todo símbolo terminal, todo símbolo terminal da nossa gramática, ele vai ter sempre um atributo sintetizado. E esse atributo sintetizado, ele representa o valor que vem lá do analisador léxico. Por exemplo, se o analisador léxico manda um número, e esse número é o 10. Quando eu derivo lá o símbolo número na árvore, e eu comparo com a lista de tokens, então esse número vai ter um atributo, normalmente a gente chama ali lexval, que é o valor léxico, que vai receber o valor 10. E nós temos também os atributos herdados. Atributos herdados, eles são definidos no nó correspondente a um determinado não terminal a partir de atributos que vêm do seu pai ou atributos que vêm dos seus irmãos ou também do próprio nó. Então, se eu calculo um atributo com base em valores que vêm dos filhos, esse atributo é sintetizado. Se eu calculo um atributo com valores que vêm do pai ou dos irmãos de um elemento, esse atributo é herdado. Aqui nós temos um exemplo. Se eu tenho uma expressão E, que é uma outra expressão E mais um termo, e aí o valor de E, esse E tem um atributo val, que é calculado a partir do E1.val e do T.val. Percebam então que eu estou calculando um atributo aqui usando valores que vêm dos seus filhos. Por isso, esse atributo E.val é sintetizado. Aqui nós temos um outro exemplo. Vamos imaginar que eu tenho essa produção que A deriva B. E aí eu tenho um atributo A.S que recebe o B.I. Percebam então que esse atributo do A ele é sintetizado. Por quê? Porque ele é calculado a partir de um atributo do B. E o B a gente sabe que é um filho do A. Agora, eu tenho uma outra regra que diz que o B.I é calculado a partir do A.S mais 1. Aqui é um exemplo qualquer. Aí o atributo do B ele é herdado. Por quê? Porque para eu calcular um atributo do B, eu preciso de um valor que está calculado no A, que é o seu pai. Por isso que o atributo B.I é um atributo herdado. E já aproveitando esta regra aqui, ela serve para a gente ilustrar um problema quando nós criamos definições dirigidas pela sintaxe. Percebam que para calcular o A.S eu preciso do B.I. E para calcular o B.I eu preciso do A.S, então eu fico aqui andando em círculos. Isso é uma situação que não pode acontecer, é o que a gente chama de uma dependência circular.
Qual é a abordagem que a gente pode tratar para resolver esse problema? Nós podemos criar um grafo de dependência. No grafo de dependência, nós vamos colocar como vértices do grafo todos os nossos símbolos não terminais. E como arestas do grafo, nós vamos criar uma aresta, né, de um elemento para outro quando, para calcular um atributo daquele elemento, eu preciso do outro. Então, notem que aqui nós temos um grafo, ó. Para calcular o BI, eu preciso do AS. E para calcular o A.S, eu preciso do BI. E aí eu fecho aqui um ciclo dentro do nosso grafo. É claro que para gramáticas pequenas é fácil a gente desenhar esse grafo e enxergar essas dependências circulares. Mas para gramáticas grandes, gramáticas reais, esse processo ele fica bem mais complexo. Para evitar esse problema, então, das gramáticas da dependência circular, sem que a gente precise criar esse grafo todo aí, foram criadas duas classes de definições dirigidas pela sintaxe com algumas características que nos garantem que essa dependência circular não vai acontecer. A primeira a gente chama de definição S atribuída. O que é uma definição S atribuída? É uma definição que só tem atributos sintetizados. Como todos os atributos são sintetizados, ou seja, eles fluem dos filhos para os pais, eu não tenho nenhuma herança ali, aí, obviamente, eu sei que eu não vou ter dependência circular. Ou então, uma outra classe de definições dirigidas pela sintaxe são as definições L atribuídas. Nas definições L atribuídas, as produções são... o fluxo da informação vai sempre da esquerda para a direita. Já vamos entender melhor isso aqui, ó. Numa definição L atribuída, desculpem, eu posso ter atributos sintetizados, e aí é o mesmo caso da definição S atribuída, só vai de baixo para cima os valores, então não tem o risco de dependências circulares. Ou nós temos atributos herdados, mas com algumas limitações. Vamos supor que eu tenho uma produção aqui, ó. A é x1, x2 e xn. Eu só posso usar atributos dos irmãos que estão à esquerda de um elemento, certo? Então, o x aqui ele pode herdar atributos de A e ele pode herdar atributos do irmão da esquerda. Então, do x1 eu posso mandar para o x2, do x2 eu posso mandar para o xn, mas eu não posso pegar um atributo de x2 e usar em x1. Que aí, dessa forma, né, o fluxo indo sempre da esquerda para a direita, eu garanto que eu não vou ter grafos de dependências circulares aqui. Bom, dependendo do tipo que a nossa definição dirigida pela sintaxe eu posso construir um esquema de tradução equivalente. E esse esquema de tradução ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser pós-fixado. O que é um esquema de tradução pós-fixado? Todas as ações aparecem no final da produção. Esse tipo de esquema de tradução ele é usado normalmente com análise sintática ascendente. Por quê? Porque quando eu faço a redução de toda aquela produção para o seu símbolo terminal, não terminal correspondente, ao fazer a redução, eu executo aquela regra. Então, normalmente, um esquema de tradução pós-fixado, ele implementa uma definição S atribuída, porque ele só pode ter atributos sintetizados, com gramáticas LR num esquema de análise ascendente. Ou eu posso ter ações inseridas no meio da produção, ou seja, as minhas ações podem estar no início, no meio, entre um símbolo e outro, ou no fim também. Essas ações elas vão sendo executadas à medida que nós vamos derivando a nossa árvore. Então, quando eu derivo um símbolo, ou quando eu reconheço um símbolo que está à esquerda da produção, na sequência eu já executo. Esse tipo de esquema de tradução, ele implementa definições L atribuídas com gramáticas LL. Por isso que esse tipo de esquema de tradução é usado quando nós estamos implementando a análise descendente. Aqui, só aquele exemplo que nós vimos na aula passada, só para contextualizar. Então, ele é um esquema de tradução pós-fixado, que vai fazer aquela conversão, né? Verifica se a expressão está correta e traduz de uma notação infixa para pós-fixa.
Percebam que o fato do esquema de tradução ser pós-fixado não tem nada a ver com o fato dele converter notação infixa para pós-fixa, tá? O que define que ele é pós-fixado é que todas as ações estão no final, não importa o que essas ações façam. E aí aqui nós temos a árvore que nós criamos no vídeo anterior. Nós até criamos a árvore num processo descendente, né? Mas como eu comentei, normalmente esse esquema de tradução aqui ele é usado na análise ascendente. Como esse exemplo era um exemplo bem simples, então ele funciona das duas formas. Mas dependendo do esquema de tradução pós-fixado, ele só vai funcionar na análise ascendente. Por que disso? Porque ele só vai poder executar aquela regra quando ele estiver reduzindo toda a nossa expressão, ou seja, já tenha calculado todos os valores. Assim, nós fechamos essas duas aulas introdutórias sobre esquemas de tradução e definições dirigidas pela sintaxe, e nos próximos vídeos nós vamos ver alguns esquemas de tradução que vão possibilitar a realização da análise semântica e a geração do código intermediário em paralelo com a análise sintática. Até a próxima, pessoal!